Olá, seja bem-vindo ao canal Fábrica de Curiosidades. Eu sou o Daniel Borges e no vídeo de hoje veremos como seria o nosso país se ainda tivesse um governo imperial. E aí, ficou curioso? Quer saber mais? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal. Até o ano de 1889, o Brasil tinha um imperador. Ele era chamado de Dom Pedro II. Nesse mesmo ano, no dia 15 de novembro, os militares da época, que eram liderados pelo Manuel Deodoro da Fonseca, foram até a praça que hoje é conhecida como Praça da República, no Rio de Janeiro, e proclamaram a República, fazendo com que os militares tomassem o poder. Mas nesse vídeo nós vamos ignorar o último fato e ver o que de fato teria acontecido se a República não tivesse sido proclamada em 1889. Se o Brasil ainda fosse uma monarquia, o atual imperador seria Dom Luís de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, a qual foi responsável pelo fim da escravidão no Brasil, e tataraneto de Dom Pedro II, o último imperador a governar o Brasil. Ele tem atualmente 77 anos e vive em São Paulo desde 1967. A nossa capital seria ainda Brasília, não com o mesmo nome provavelmente. O plano de mudar a capital do Brasil para uma região mais próxima ao Planalto Central é muito antiga. Esse projeto já era discutido no governo de Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Além disso, a ideia também era defendida por José Bonifácio. Ele afirmava que mudar a capital poderia ser uma forma de estimular a integração e a comunicação entre as diversas regiões do Brasil. O Império foi responsável pela permanência da integridade territorial brasileira. Nós não nos dividimos em 3 ou mais países como se temia na época da independência, mesmo com tantas ameaças de rebeliões separatistas regionais que ocorriam na época. Isso tudo graças ao próprio Império, que impôs a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada. Um Brasil monárquico provavelmente seria fiel a essa tradição, que, por sinal, a República manteve muito bem. Provavelmente o Brasil seria o país mais influente da América do Sul. O Império tinha uma visão estratégica bastante ambiciosa quando se falava da posição do Brasil para o resto do mundo. Nas vésperas da proclamação da República, a Marinha Brasileira era uma das mais bem equipadas, treinadas e tinha o respeito até do hemisfério ocidental. Com o tempo, o Brasil perdeu essa visão e tem um papel bem menor do que realmente poderia ter. Provavelmente um Brasil monárquico teria mais afinidade com outras monarquias, com a Inglaterra e a Espanha, por exemplo. Ainda assim, seria inevitável uma aproximação cada vez maior com os Estados Unidos, que, embora seja uma república, tem um poder geopolítico enorme na América e não poderia ser ignorado pelo Império Brasileiro. A diferença de governo, no entanto, poderia trazer divergências com os nossos países de fronteira. Na verdade, isso já acontecia no século XIX, quando o nosso governo era imperial. Então é possível que nós tivéssemos que brigar mais com a Argentina, com o Paraguai ou o Uruguai. Isso para citar só alguns. Um exemplo de monarquia constitucional é a da Inglaterra, onde um rei reina, mas não governa. Na verdade, ele governa de acordo com a constituição do seu país, isso é, de acordo com a lei, ao invés de tomar decisões baseadas na sua livre vontade. Já um exemplo de monarquia absolutista é, por exemplo, a Arábia Saudita, que é justamente o contrário da constitucional. Lá, a palavra do rei é a lei. O Brasil, muito provavelmente, seria uma monarquia constitucional. João VI foi o último monarca absoluto do Brasil e de Portugal. O absolutismo já estava no mais completo declínio no começo do século XIX. Já não tinha apoiadores nem mesmo na família real brasileira. Ou seja, se nada mudasse ao longo do tempo, hoje nós teríamos uma monarquia constitucional como a da Espanha ou a da Inglaterra. Isso é mais uma curiosidade, né? Mas sim, sem dúvida alguma, seria alvo de grandes protestos e piadas o nosso rei. Já no final do século XIX, o imperador Pedro II já era alvo de críticas nos jornais e revistas, que, entre outros apelidos, o chamavam de Pedro Banana. Então imagina hoje o que não fariam com o nosso rei. Afinal, aqui continuaria sendo o país da zoeira. Isso jamais mudará. Quem sabe o problema não seja o nosso modelo de governo, e sim os nossos costumes. Se o jeitinho brasileiro existisse em um Brasil imperial, não espere algo melhor do que temos hoje. É isso, deixa aí embaixo o que vocês acharam, como vocês acham que o Brasil estaria atualmente e, claro, deixa o like e se inscreve aí no canal, beleza? Na descrição tem o link pro nosso grupo no Facebook, pra quem quiser entrar e trocar curiosidades lá. A gente tá lá também e a gente bate um papo com vocês. É isso, valeu, tamo junto, curiosos, fui!